A paz do Senhor Jesus. Que alegria e que privilégio nós estarmos de volta para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estudando o livro de Efésios, a Igreja Eleita, e nesta ocasião, 21 de junho de 2020, estudando a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. A sua família é uma instituição divina. Foi Deus que constituiu. Permaneça na orientação de Deus. O textuário está em Efésios capítulo 5, verso 31, e diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Aleluia. A leitura em classe está em Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33 e depois Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vamos iniciar então falando sobre a conduta do crente como marido. Falando do homem primeiramente, mas estamos falando do homem crente. O apóstolo Paulo ele faz uma analogia entre Cristo e a igreja para falar do marido e da esposa. O comentarista da lição ele diz para nós aqui: Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Estamos sendo comparados nessa analogia com Cristo, nós, maridos, e temos responsabilidades com isso. Temos um nome a zelar, temos um exemplo. Nós temos o exemplo de Cristo, nós somos representante dele. Como é que nós estamos agindo no nosso lar? Você é feliz? Se o seu lar tiver a presença do Senhor, ele é um lar feliz. Veja, nós somos comparados aqui com Cristo. Ele em relação à igreja e nós em relação à esposa. E nesta analogia, nós vamos seguir o exemplo de Cristo. Como ele é em relação à igreja, nós devemos ser em relação ao nosso cônjuge. Veja, o verso 23 diz assim: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós também temos papel de liderança no lar. O homem é o responsável pelo seu lar. Assim como Cristo, ele é o próprio salvador do corpo, nós somos o responsável pelo nosso lar. O marido, ele tem responsabilidades semelhantes a Cristo. A conduta do lar é responsabilidade do marido. A ação sobre os filhos, nós temos responsabilidades, representamos Cristo. A vida da nossa família está entregue em nossas mãos. Cada um de nós é líder no seu lar. O Senhor nos deu esse papel de liderança e temos que exercer com toda a prudência. Veja, em Gênesis capítulo 2, está escrito assim no verso 15: Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ele ainda não havia recebido a esposa, porém ele já tinha compromisso com o jardim, ele já tinha responsabilidades, lavrar e guardar. Veja que lavrar quer dizer cultivar para que se desenvolva, trabalhar a fim de que haja bem-estar social. Nós temos essa obrigação do cultivo, do cuidado, do serviço, da obrigação de produzir, de gerir, de suster. Agora, guardar quer dizer proteger, sustentar o progresso alcançado, quer dizer pastorear, cuidar, amar, guiar, dirigir, livrar. Quantas coisas, quantas obrigações, quantas responsabilidades. Nós representamos a Cristo, nós temos obrigações e não podemos abrir mão delas. Nós estamos aí com a responsabilidade recebida do próprio Senhor Jesus. Foi Ele que nos deu. Ele nos deu a responsabilidade da liderança do lar. E, melhor ainda, preparou uma adjutora, um cônjuge. Preparou-nos uma auxiliadora idônea. O verso 18 diz: Disse Deus, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. O homem ficou feliz, claro, recebeu uma companheira, recebeu uma ajudante, recebeu de Deus. Ele preparou com carinho.
Ele tirou do nosso lado, Ele preparou com todo cuidado. Enquanto o homem dormia, Deus trabalhava. Enquanto o nosso cônjuge foi feito por Deus, das suas próprias mãos. Ele nos trouxe o melhor, uma pessoa para estar ao nosso lado, para dividir conosco estas mesmas tarefas, porque é auxiliadora, adjuntora, estarmos juntos nesta mesma batalha. Nós vamos vencer sempre e o nosso lar será feliz se seguirmos todas as orientações de Deus. Papel de liderança é papel de homem com responsabilidade. Veja que Adão, no verso 23 de Gênesis 2, diz assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele se alegrou, esta agora é osso dos meus ossos, faz parte de mim, ela é igual a mim, ela pertence a mim, ela é minha, foi Deus que fez, que maravilha, Ele preparou com todo carinho e nos deu. Irmãos, alegre-se no Senhor, Deus nos deu o melhor e nos deu o exercício da liderança para estarmos conduzindo o nosso lar com todo apreço, com todo cuidado, segundo a palavra de Deus. Sabe, eu quero que você lembre o seguinte: quando ele terminou, fez a mulher, ele trouxe ao homem e disse assim: ame ela. É isso mesmo, está aqui no verso 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou-se por ela. Mas qual o padrão deste amor? Qual é a referência que eu tenho de amor? Ele diz: como Cristo amou a igreja. É um amor altruísta, sacrificial, é um amor incondicional. Nós devemos amar o nosso cônjuge, se preciso for, se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Veja que o exemplo e o referencial nosso é Cristo. Se Ele é a referência no seu lar, você terá um lar abençoado e feliz. E no verso 28 de Efésios 5, aqui da nossa leitura em classe, tem um complemento sobre essa explanação sobre o amor. Diz assim: assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A consideração tem que ser a mesma, o respeito tem que ser o mesmo. Este ato de amor tem que ser semelhante ao que nós temos por nós mesmos. Cuidamos da nossa vida, gostamos de nós, procuramos o melhor para nós. Diz o verso 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Deus, Ele tem suprido a igreja de maneira tão especial. Você tem que fazer assim pelo seu cônjuge. É muito bom sermos participantes da igreja e recebermos de Deus os dons do Espírito Santo, a mensagem da palavra de Deus, a orientação certa para a nossa vida. Faça assim com o seu cônjuge. E tudo que você possui seja distribuído ao seu cônjuge de forma amorosa, que você possa realmente oferecer ao seu cônjuge aquilo que você gostaria de estar recebendo a você. Nós temos que agir em função do nosso cônjuge. A Bíblia diz: amai vossas mulheres. É um ordenamento divino para nós. Amai vossas mulheres. Temos que fazer isso porque estamos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que quando fazemos isso é bênção para nós mesmos. Veja que ele diz aqui no verso 26. Para santificar, purificando pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quem é beneficiado? Nós. Quem é beneficiado? O nosso lar. Quem é beneficiado? Todos aqueles que estão ali nesta conjuntura. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, coabitando com ela com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honre o seu cônjuge. Honre a sua esposa, você recebeu do Senhor, valorize, coabite com entendimento, seja este homem maduro, responsável. Quantos lares estão aí se degladiando, vivendo de uma forma inconsistente, por quê? Por um ato inconsequente, por uma palavra fora de contexto, por algo que ofende o outro, que fere o outro. Não, a Bíblia diz assim: amai vossas mulheres, santificai, pela palavra, pela lavagem da água, para apresentar a si mesmo. Veja, você é sacerdote do lar. Um dos papéis do homem também é ser sacerdote do seu lar. É você responsável por conduzir o seu lar a adorar a Deus, a servir ao Senhor, a buscar ao Senhor, a trazer a palavra de Deus ao lar. Você não precisa de muita coisa para você liderar o seu lar na orientação da palavra. Basta mostrar o caminho de Cristo. Basta dizer ao teu cônjuge, à sua família, aos seus filhos,
o caminho do Senhor, orientando a eles para que sigam a verdade. Realmente não é fácil, mas a Bíblia nos orienta em 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, num espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, age com atitude de moderação, age com atitude de reverência, de conduta realmente libada, seja um homem de Deus maduro, responsável e realmente conduza o seu lar na direção que o Senhor deu, que é orientar o caminho da salvação, que é orientar o caminho da vida com Deus, da vida prática com Deus. Que Deus possa nos ajudar nessa tarefa e nós vamos vencer em nome de Jesus. O segundo item da nossa lição é a conduta da crente como esposa. Estamos falando de crente, porque quando se fala de crente, você está falando de valores eternos. Está falando de gente que serve ao Senhor. Você, mulher de Deus, você serve ao Senhor. Então, ouça o que diz a palavra de Deus e faça no seu lar para que seja bênção. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola derruba com as próprias mãos. Mas eu estou falando aqui com mulheres sábias, são servas do Senhor, são pessoas que escolheram servir a Deus. E o papel desta mulher, tanto quanto o nosso, irmãos, não é fácil não. E começa aqui dizendo o verso de número 22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A esposa, nesta analogia feita aqui pelo apóstolo Paulo, nós vemos ela no papel semelhante ao da igreja. Estar em submissão é estar debaixo da mesma missão, é ter o mesmo compromisso, é estar na mesma tarefa. Ser submisso não está dizendo aqui em estar em inferioridade, está falando de estar junto, ao lado. A palavra que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que diz assim, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Adjutora é estar junto. O dicionário Aurélio traz que a palavra adjutora é auxiliadora e complementa. Mandato compartilhado. Mandato compartilhado. Você trabalhar junto. E ele complementa ainda dizendo unido, é ajudante, é associado, é auxiliar, mas estar junto. Veja, é um trabalho conjunto. Deus uniu o homem e a mulher em um só corpo, e o trabalho é compartilhado, estar submissão, estar debaixo da mesma missão, pertencendo à mesma tarefa. Lembra que a tarefa do homem é lavrar e guardar? A mulher vai ajudá-lo nessa tarefa. Ele só, talvez, não desse conta, mas Deus nos socorreu, mandou uma auxiliadora idônea, uma companheira leal, uma pessoa que vem dividir conosco esta tarefa de lavrar e guardar. Por isso não é pecado a mulher trabalhar. Porém, nós temos divisões de tarefa que às vezes é melhor que a esposa esteja no lar, para que enquanto o homem vai em busca do sustento e trazer esta provisão para o lar, a mulher esteja em casa dando a orientação, cuidando, dirigindo os filhos na mesma tarefa de lavrar e guardar, de orientar, de dirigir, de guiar pelo caminho do Senhor, de educar nos pés do Senhor, de orientar o caminho que deve seguir. O papel então da mulher, ele deve ser feito como ao Senhor. Como ao Senhor, o resultado da paz que há entre Cristo e a igreja tem que ser o mesmo resultado que há entre o marido e a esposa. É como se ela estivesse representando a igreja diante de Cristo. Está ali o casal, Cristo não é um carrasco sobre a igreja. Está ali os dois fazendo parte de um só corpo. Cristo é o cabeça desse corpo e o marido o cabeça do lar. Então, juntos eles estão se edificando para o aumento, para o crescimento, para a frutificação, sendo fecundos e gerando filhos, ampliando o lar, conduzindo esta família na direção de Deus. É como parte um do outro, é com temor. Então, esta submissão é uma submissão voluntária, de amor, de entrega para que o lar seja edificado, para que o lar seja abençoado. Essa submissão é altruísta, de amor recíproco. Na verdade, você está retribuindo o amor que recebeu. Isso é um ato de amor. É um ato de submissão como a Deus. Nós estamos na mesma missão. Agora, falando deste ato compartilhado, nós temos uma adjutora, uma auxiliadora idônea. Fazemos parte agora um do outro e desenvolvemos o nosso lar segundo a orientação de Deus.
Eclesiastes capítulo 4, verso 12, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O Senhor presente no nosso lar e nós juntos dividindo as tarefas para a edificação do lar, cada um no seu papel, fazendo o melhor, porque Deus exige de nós para que seja abençoado o nosso lar constantemente. Marido, ame sua mulher. Mulher, reverencie o seu esposo. Em Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10, tem uma exaltação ao trabalho da mulher, mostrando que ela tem um valor tremendo, que excede a de finas joias, pelo trabalho que executa, pela maneira com que cuida do lar, com a antecipação que faz as coisas, preparando-se para os dias difíceis, sabendo que a todo momento nós somos testados, provados, mas ela está ali diligentemente, diz a palavra, às vezes trocando até horas de sono pelo lar, fala que as suas mãos são habilidosas. É tão lindo, tremendo e maravilhoso o que elas fazem, que o verso 28 diz assim, do capítulo 31 de Provérbios: levantam-se os seus filhos e a chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Você já recebeu o louvor do seu marido? Você já recebeu esse agrado dos seus filhos? Talvez eles possam ter sido negligentes e não mencionar o quão importante e maravilhoso é o trabalho que vocês executam, que você tem feito no seu lar, que Deus continue te recompensando e abençoando. Quantas vezes há maridos que reclamam da ação dos seus cônjuges e às vezes, por falta de reconhecer o que tem sido feito. As tarefas que o seu cônjuge tem desempenhado são tarefas feitas como na diligência da mão de Deus. Elas representam a igreja e têm feito grandes coisas. Valorize o que tem sido feito dentro do seu lar, na sua casa. Elogie o seu cônjuge. Traga realmente as bênçãos de Deus sobre o seu lar. Quando ele diz aqui louvar, ele está dizendo bendizer, ele está falando abençoar. Abençoa o seu cônjuge, abençoa a sua família. Valorize a presença de Deus no seu lar. Valorize o seu cônjuge que representa a igreja. Abençoe grandemente com a sua palavra. Ajude o seu cônjuge, a sua família, a continuar exercendo a tarefa cada dia mais, com bastante diligência e alegria, porque você reconhece que Deus está agindo através dela no seu lar. Que Deus abençoe as irmãs, que você possa, irmã, ser vencedora, batalhadora, às vezes trabalhando fora, ainda dando conta do serviço em casa, porque Deus te colocou ali numa posição de adjutora e você tem sido realmente uma bênção no lar. Continue assim, se esforçando e recebendo de Deus as ricas bênçãos em nome de Jesus. Finalmente eu quero falar sobre a conduta do crente como filho. Está dito aqui em Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aos filhos eu quero dizer uma coisa. Ele está dizendo aqui, sede obediente aos vossos pais. Eu não sei qual a sua idade, mas todos nós somos filhos. Obedeça aos vossos pais. A obediência, ela não tem idade. Nós precisamos ser reverentes em obediência aos nossos pais. E ele diz aqui, para honrar os nossos pais. Muito mais quando eles são velhinhos, precisam de honra. Quantas vezes eles precisam de cuidados especiais. Não abandone os nossos velhos. Não abandone os nossos anciãos. Cuide dos seus pais. Cuide dos nossos velhinhos. Não abandone em nenhum momento. Não deixe de dar atenção. Talvez a memória um pouco enfraquecida, as atitudes um pouco não com aquele vigor que antes tinha. A teimosia às vezes que vem, que é natural da idade. Enquanto eles estão nos servindo, é tão fácil honrá-los. Mas quando eles estão necessitados, é nesta hora a exigência maior para cada um de nós. Mas que sejamos fortes e corajosos, que sejamos realmente abnegados, a fim de entregar a nossa vida em função dos nossos velhinhos, poder ajudá-los e abençoá-los. Nós somos servos de Deus, mas você tem mais uma obrigação, irmão. Você como cônjuge, como marido,
como mãe, como esposa. Família, você como pai e você como mãe. O casal tem mais uma obrigação: criar os filhos. A Bíblia recomenda aos pais para criar os filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. E fala para não irritá-los. Aqui está falando, nós não precisamos de rigor excessivo, mas nós precisamos de compromisso com a palavra de Deus. Não caia nas falácias e inovações do humanismo. Corrija o seu filho. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. A palavra de Deus nos dá a obrigação, pai e mãe, família, a criar os nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. O que está se exigindo de nós é que conheçamos a palavra de Deus, pelo menos para dizer qual é o caminho a seguir, para dizer qual é a verdade, para que ele se afaste do pecado. Tem muita gente que está dizendo assim, mas eu não posso fazer do meu filho um crente. A Bíblia diz que o filho é santificado no convívio dos pais. Nós temos obrigações com a doutrina e com a palavra. Nós temos responsabilidade doutrinária. A demonstrar é colocar no caminho, é mostrar o caminho correto, de forma equilibrada, sadia, para que ele não se afaste dele. E lá em Provérbios, capítulo de número 22, verso 6, diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrua o menino. É ordem de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 18 ao 21, fala: escreva, mostre para ele, manda ele andar no caminho, desde a hora que você levantar até a hora que você for deitar. Fale para ele a verdade, fala para ele o caminho, instrua o teu filho. Nesta leitura que fizemos aqui, está instrui o menino no caminho. No caminho quer dizer, você está junto com ele, você mostra para ele o caminho, você anda com ele no caminho, você diz para ele aquilo lá é errado, isso aqui é certo. Você mostra para ele a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Incute essa doutrina nele. Fale para ele a verdade. Inculcarás a teu filho. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 18. A Bíblia aqui diz para não provocar a ira nos nossos filhos. Não vamos aqui compreender errado. Vamos aqui fazer um entendimento da palavra para que nós não caiamos na falácia do humanismo que está aí a propagar, que não é mais para ensinar os filhos e corrigi-los. A Bíblia nos manda corrigi-lo em Provérbios capítulo 29, verso 17. Corrija teu filho e te dará descanso e delícias a tua alma. Corrija teu filho. Não se deixe enganar, ensina o teu filho no caminho do Senhor, porque é quando pequeno que ele aprende a verdade e ele permanece nessa verdade. Ensina enquanto está contigo. A Bíblia nos fala, irmãos, para a gente ganhar o coração dos nossos filhos. Vai com ele na jornada e ganhe o coração dele. Conquiste o seu filho. Ganhe ele enquanto ele é criança, pequenininho. Mostre a ele o caminho da verdade. Ganhe ele. Realmente está mostrando aqui a palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versos 25 e 26, diz assim: alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se o que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ganhe o coração do teu filho. Ganhe o coração do teu filho. Como é que você faz isso? Com humildade, com amor, com carinho, ensinando a ele o caminho da verdade, mostrando a ele o perigo de não se seguir ao Senhor, para que ele se desvie do mal. Mostre a ele o caminho da vitória. Ensine para ele o caminho que deve andar. Ensine no caminho. Como diz lá no meio militar, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Arraste seu filho. Vai com ele. Mostre por suas próprias atitudes. Não é simplesmente o que você fala. Não é simplesmente o que você instrui. Não é simplesmente a forma como que você diz, mas como você faz. Vai com ele na jornada e ele vai seguir o teu exemplo e será feliz. Seja dedicado, não seja preguiçoso não. Vale a pena você gastar tempo com seu filho enquanto pequeno, porque depois vai dar delícias à tua alma. Ganhe teu filho enquanto é tempo. Ajude ele a crescer no caminho do Senhor. Ensine a ele. Isso vai exigir de você dedicação, esforço, tempo, trabalho. É cansativo mesmo, mas você irá descansar depois. A palavra diz aqui: dará descanso e delícia à tua alma. Não seja preguiçoso agora, para que você possa descansar depois. Faça agora com dedicação. Exija-se de você mesmo, para que você alcance com bênçãos o teu filho, para que ele seja vitorioso na jornada e você estará alegre e feliz nessa caminhada. Porque
Você fez a tua parte e ele estará abençoado no caminho. Será feliz a jornada tua e dos teus filhos, dos teus descendentes. Que Deus possa abençoar você e tua família. Que Deus possa te ajudar, irmão, nessa jornada como pai, como marido, como esposa, como filho, como filha. Que Deus possa nos ajudar a servir ao Senhor nesta tarefa tão importante de conduzir a nossa família ao Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.